Eu também vou trazer uma palavra inicial aqui para a gente dar abertura nesse nosso domingo, nessa manhã de alegria e de celebração ao Senhor. E desde que eu recebi o convite, né, inicialmente da minha líder da intercessão, a Thaís, e depois a Karina também compartilhou mais um pedido, e aqui estou, que é também fazer essa abertura. E eu, meu Deus, falei, Jesus, o que eu vou falar, né? Eu tenho sido tão moldada e preparada em algumas coisas que Deus tem falado no meu coração. E Deus me disse que eu iria falar de confiança, mas eu não sabia como que eu ia falar dessa confiança. Desde a nossa conferência, né, nós falamos muito sobre maturidade, e depois nos próximos cultos, né, foram trazidas muitas palavras a respeito de maturidade. E eu me lembrei essa semana acho que foi o pastor Marcelo que falou também sobre testemunho. Então, o que eu quero falar hoje é sobre maturidade, confiança, e vou trazer um testemunho também sobre a minha vida. E essa confiança, primeiro, para eu falar para vocês, eu quero falar sobre crer e confiar. E aí eu preparei um pequeno script aqui, tá? Então me perdoem que eu vou ler algumas coisas. E crer está muito conectado à nossa convicção intelectual e espiritual. Reconhecer que Deus existe, que Ele é poderoso e que Ele é fiel. E que muitas vezes a gente sabe quem Deus é, a gente acredita na palavra dEle e crer também no poder dEle. A Bíblia tem uma passagem em Atos 16:31 que diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo. E crer é o começo da nossa fé. Mas o que eu quero trazer para vocês, para a gente falar de confiança, é que a gente precisa se entregar um pouco além. Que é quando essa fé, ela sai esse crer no Deus Todo-Poderoso, mas a gente preencher o nosso coração de confiança. E realmente entregar o controle, mesmo sem entender o caminho. Então, confiar é dizer que, mesmo sem ver, eu descanso, mesmo sem entender, eu obedeço, e mesmo sem garantia humana, eu sigo. Separei também aqui uma passagem de Provérbios que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês é que quando a gente crê, a gente entra no barco com Jesus. Mas que quando a gente confia, a gente permanece no barco durante a tempestade e descansa. Porque Ele está ali. E o testemunho que eu quero dar sobre acreditar, confiar, é que desde muito pequena, eu sempre acreditei em Deus. E eu cria que Ele era a única pessoa que podia me salvar da minha situação. E a minha família sempre foi católica, mas não praticante. Eu não ouvia falar de Deus na minha casa. Mas durante várias guerras no meu lar, né, com meu tio, com a minha mãe, eu já adolescente, quando eu saía sozinha na rua, ali 11, 12 anos, eu ia para a igreja, saía da minha casa e eu ia lá à tarde, sentava naqueles banquinhos de madeira e me ajoelhava, eu só pedia para Deus me salvar. E foram longos anos dessa forma, até que a minha avó faleceu e eu precisei cuidar da minha mãe. Eu fui criada para isso, escutei muito na minha vida: você é quem vai cuidar da sua mãe, você é quem vai cuidar da sua mãe. E quando chegou aquele momento, eu não tive dúvidas. E eu trouxe a minha mãe, trouxe meu tio, e foram muitas guerras e lutas, e tem sido. Mas é a confiança em Deus que tem mudado essa história. E o que eu preciso compartilhar com vocês é que sobre a maturidade espiritual, ela é quem vai fortalecer a nossa confiança. E eu
preciso dizer para vocês que quando eu não tinha essa maturidade, quando eu não buscava de verdade a presença do Senhor para sair do modo somente crer e acreditar em Deus, e sim estar com o meu coração preenchido, durante essas guerras, eu enfrentava braço forte, mas eu pecava demais, porque eu falava coisas que não eram condizentes com quem acreditava e confiava em Deus. Né? E aí eu feria minha mãe, eu feria o meu tio, eu feria a mim. Porque naquelas lutas eu dizia para eles, eu quero que vocês morram. Eu não aguento mais isso. Eu quero que isso acabe. Mãe, você não me ama, você nunca me amou. E se essa confiança tivesse realmente no meu coração, essas palavras não teriam saído da minha boca. E hoje elas não saem mais, e Deus me deu a oportunidade de ter um tempo de paz com a minha mãe. As lutas continuam, né? Porque eu tenho que cuidar deles e cada um tem o seu estilo, né? O seu comportamento. Mas quando eu estou lá, eu não permito que aquilo invada o meu coração, porque o meu coração está preenchido da presença e da confiança do Senhor. E é sobre essa maturidade e essa confiança, gente, que vai nos levar a acessar novas coisas. E eu já tenho experimentado novas coisas, e é isso que eu gostaria de deixar para vocês nesse último domingo de 2025, e que em 2026 o nosso coração esteja confiante em Deus, que a gente todos os dias busque a presença dele, porque eu sei que todos aqui creem em Deus, por isso aqui estamos, mas é somente buscando por ele, estando na presença, lendo a palavra, é que a gente vai realmente preencher o nosso coração e enfrentar, sim, as nossas batalhas, mas não perdendo essa paz que excede todo entendimento. Um ótimo domingo para a gente. Vou passar a palavra, né, para quem, não sei nem quem vai estar aqui nessa manhã com a gente, mas tenho certeza que vai trazer algo maravilhoso para a gente. Na verdade é o louvor, né, gente? Perdão e obrigada por esse tempo aqui. Um beijo para vocês. Shalom, queridos, bom dia a todos, um excelente domingo, é sempre motivo de alegria, de celebração poder estar aqui com vocês todas as semanas, né? Iniciando sempre as nossas semanas aqui juntos, celebrando ao nosso Deus. Em especial nesse último domingo, né? Como a Cris já trouxe agora há pouco, e eu não tenho muito a dizer nesse momento, a não ser falar que as músicas do louvor de hoje, escolhidas para a data de hoje, elas só vão realmente trazer a melodia, tudo que a Cris compartilhou aqui agora conosco pela manhã, né? Então vocês vão poder meditar nesse momento e perceber isso que eu fui agora ouvindo a Cris ao longo desse início de manhã, fui agora realmente, Deus foi confirmando aqui ao meu coração, né? E essa Amém. questão da confiança, né, é muito forte, porque eu me lembro logo quando a Karina colocou ali para nós no grupo a escala, acho que foi uns 2 meses atrás, né, Karina, mais ou menos, que tá essa escala já efetivada. Eu me lembro que eu olhei ali as datas em que eu estaria, o que eu, né, estaria responsável. E nessa data de hoje, naquele momento, quando eu dei aquela primeira olhada, Deus já tinha me falado de uma música, né? Dessa data de hoje. Eu fiquei, ai, mas justo essa, já tão batidinha, né? Já tão, assim, tipo... Ai, a gente já usa ela demais, já canta demais. Vamos... tá, mas fiquei com aquilo e anotei, né? Deixei uma anotação ali naquela data e realmente aquilo não saiu do meu coração. Deus só foi realmente confirmando, né? E nessa manhã, realmente, eu só quero convidar vocês para que nós possamos ouvir com todo o nosso coração, né, aquilo que o Senhor está falando conosco. E que nós possamos realmente, com muita alegria, declarar que nós confiamos somente no nosso Deus. Somente Ele é a nossa força, é o nosso refúgio, e somente com Ele podemos seguir. Vamos bendizer ao nosso Deus essa manhã, declarar ao Senhor que o amamos, que não há nada melhor do que permanecermos na sua presença. Amém? Vamos, pausa. Amém, queridos. Que seus lábios nunca se calem e que realmente o seu louvor em todo o tempo seja maior do que qualquer ruído que possa estar próximo de você. Amém?
Amém, queridos. Shalom, shalom. Glória a Deus. Vocês me ouvem bem? Me veem bem? Bom, primeiramente, antes da gente começar a nossa palavra de hoje, eu quero inicialmente fazer um pedido para vocês, aqueles que podem, abram suas câmeras. Estou vendo muita gente de câmera fechada e às vezes a gente quer ver o rostinho de vocês também, né? É tão importante para nós como é para vocês verem as pessoas. Fica bem difícil a gente se conectar quando a gente não vê o rostinho de vocês. Então, na medida do possível, abram suas câmeras, vamos estar juntos aqui vendo o rostinho um do outro para a gente poder estar. Aí você pode dizer assim, mas acabei de acordar, eu não tô arrumado, não tô arrumada, não tem problema. É importante ver o rostinho de vocês. Obrigado por vocês que estão abrindo as câmeras. Muito obrigado por isso. E aí, antes disso ainda, antes da gente iniciar ainda, eu quero fazer um agradecimento especial aqui, que eu tenho visto aqui hoje, algumas pessoas que não são comuns estarem aqui, ou seja, algumas pessoas que nos visitam assim como a Evelyn. Evelyn, seja bem-vinda, que Deus abençoe muito sua vida, que você possa realmente receber de Deus uns direcionamentos que você espera, que 2026 seja um ano de muita abundância para você, de muita prosperidade, em nome de Jesus. Obrigado pela sua presença. Luiz Richard, já teve conosco outros momentos também, que Deus te abençoe muito, que Deus te dê muita sabedoria, que nesse ano de 2026 Deus possa abrir portas para você onde não existe, que você possa realmente ver do Senhor as coisas acontecerem. A Thalita esteve conosco na conferência e ela sempre está por aqui conosco. Seja bem-vinda mais uma vez, Thalita, que Deus te abençoe muito, que Deus te dê muita prosperidade, em nome de Jesus. Também tem deixa eu ver aqui, na próxima tela, tem o Hélio, seu Hélio, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado pela presença, que Deus abençoe muito sua vida, que o Senhor possa estar junto conosco aí no próximo ciclo, que Deus possa ser, né, o centro das atenções aí na sua vida, em nome de Jesus. Tinha mais uma pessoa, a Evelyn já falei, o seu Hélio também, o Luiz, tem a Vânia. Cadê a Vânia? A Vânia está aqui, não está com o vídeo, tá com o vídeo fechado, mas Vânia, que Deus abençoe muito sua vida, em nome de Jesus, que você possa realmente entrar em 2026 com muita sabedoria, com muito entendimento, que Deus possa ser o centro da sua vida, em nome de Jesus. Amém? E se eu faltou alguém aqui, que Deus abençoe você que está nos visitando, seja pela primeira vez, ou seja por várias outras vezes, você sempre será muito bem-vindo. Obrigado por ouvir esse chamado do Senhor na sua vida, que Deus possa realmente abrir as portas em 2026. Ok? Então vamos lá. Queridos, hoje praticamente é o nosso último culto, né, do ano de 2025. É o nosso último encontro em 2025. Então Deus me trouxe uma palavra para 2026, para o ano que se inicia, para o ano que vai se iniciar, que na verdade no calendário judaico ele já começou, que é o ano de 5.786. Mas como o nosso calendário ele é um calendário baseado no calendário romano, que é um calendário que ele começa em janeiro e termina em dezembro, que é um pouco diferente do calendário judaico, Deus incomodou-me a trazer uma palavra profética desse ano para 2026, para o ano de 5.786, que é um ano que tem muitos significados por trás dele. Então, eu gostaria muito que você entendesse um pouco mais sobre este significado que existe nas escrituras, com base em estudos que realmente o povo judeu ele traz para nós neste tempo. Então, eu gostaria muito que você prestasse atenção, pegasse talvez um caderninho para anotar os principais pontos que Deus realmente vai falar nessa manhã e que você possa realmente usar isso para que 2026 seja um ano de grande bênção para você, um ano que você não seja surpreendido negativamente, um ano que você possa caminhar estrategicamente. O povo de Deus, ele tem que caminhar de forma estratégica. Então, é importante que você saiba, antes mesmo da gente começar a falar sobre o tema, é importante que você saiba que toda vez que você virão tempos novos, virão tempos vindouros, Deus entrega para o povo judeu, para o povo dele, as revelações do que virá. Normalmente, o povo que está conectado com Deus não é pego de surpresa. Ele não é pego de uma maneira a dizer assim: poxa, eu não esperava por isso. Eu não esperava que isso acontecesse. Deus sempre vem
trazendo as revelações para o seu povo. Isso as Escrituras falam claramente. Se a gente for olhar Deuteronômio 29, fala que as coisas de Deus são as coisas de Deus, as coisas que são abertas ao povo são abertas ao povo. Mas existe um trecho na Bíblia que fala: crê nos seus profetas e prosperareis. Então, ou seja, quando nós temos a visão de que ele traz as revelações que são importantes para nós, a gente não é pego de surpresa. Então, ou seja, nós seremos prósperos, e prosperidade não tem a ver apenas com o dinheiro. Prosperidade tem a ver com sucesso em todas as áreas da nossa vida, é uma necessidade suprida, é que você tenha realmente tudo em superabundância, que você superabunde em todas as áreas da sua vida, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela espiritual, de relacionamentos e tudo mais. Então, ou seja, nós precisamos entender que quando estamos alinhados ao tempo do Senhor, quando estamos alinhados o reino dos céus, ele revela para nós de uma maneira antecipada para evitar que o povo padeça. Não é que ele não sofra, mas é que ele padeça. O que é padecer? É quando você sofre muito severamente as dores que porventura virão. Por que eu estou dizendo isso? Porque já começando a falar para vocês sobre a palavra 2026, ou o ano 5.786, não será um ano fácil. Ele não será um ano de muita facilidade. E nós vamos entender isso porque, mas veja só, mesmo ele não sendo um ano fácil, ele será um ano de muito resultado para o povo que crê nele, para o seu povo. Então nós precisamos entender as estratégias que Deus está trazendo para nós para o ano que vem, para o ano de 2026. Então, eu não quero que você saia daqui hoje, esse é o meu objetivo, é que você saia daqui hoje sabendo exatamente quais são as estratégias, os comportamentos, as atitudes que você precisa ter desde o dia 1º de janeiro até o final do ano, para que você possa ser bem-sucedido, para que você possa ter prosperidade em todas as áreas, ok? Então, veja só, o tema dessa mensagem de hoje é o quê? 2026, o ano de construção consciente, que vai da revelação até a responsabilidade. Então, eu quero que você entenda que 2026 ele tem um norte. É um norte da construção consciente. Nós precisamos entender que 2026 será um ano de construção, onde nós temos. Por que consciente? Porque é um ano que você tem consciência de onde você está, para onde você quer chegar. É um ano que tem uma estratégia definida e pré-definida, e não somente por Deus, mas por você também. Então, é um ano de construção consciente nossa, do homem. Você vai ter revelação, mas você vai chegar na responsabilidade de entender que a responsabilidade dessa construção é sua e não de Deus. Esse é o primeiro passo. Nós já estamos aqui no tema, falando para você qual é a visão de 2026. O tema, de novo, vou repetir: 2026, o ano da construção consciente, que vai da revelação até a responsabilidade. Isso significa muito. Só com o tema você pode entender que a responsabilidade do ano de 2026 ela será sua, ela será do homem. E a gente vai entender por que que isso tem a ver com o homem. Nós precisamos entender que esse ano é um ano muito mais de atitudes, onde o homem será o centro das atenções, o centro de todo o entendimento. Então a gente precisa entender. Eu estou usando aqui também a base bíblica, eu estou usando uma literatura, uma leitura profética e tenho o apoio, né, da guia profética também do apóstolo Rony Chaves, que é importante para nós entendermos que ele é uma das pessoas que tem maior entendimento sobre o futuro. Todo ano ele solta uma guia profética e essa guia profética ajuda significativamente o povo de Deus a seguir num caminho de abundância. Então, por que eu tenho pedido para você anotar o que será dito aqui? Porque a nossa mente, ela acaba tendo um aproveitamento muito baixo quando você está ouvindo apenas. Quando a gente está ouvindo, a neurociência diz que a gente consegue absorver aproximadamente 3% do que nós ouvimos. Então, de tudo que eu falar aqui para você, você vai absorver 3%. Eu já vi muitas vezes acontecer das pessoas, quando eu faço pregações, elas
não entendem, o que elas entendem é somente algo que ela pesca no meio da apresentação, no meio da palavra. E nem sempre o que ela pesca é exatamente o contexto da pregação. Às vezes ela pega um exemplo que eu usei e que o exemplo tem relação apenas com um tópico. Então, você precisa entender que no caso, é importante você anotar, porque quando você anota, você aumenta ainda mais o teu entendimento e o teu aprendizado. E ao anotar, você pode voltar para poder rever aquilo que você mesmo escreveu e se lembrar daquilo que Deus falou para você, ok? Então entendam que Deus está falando, que Deus vai usar a mim, ao apóstolo Rony, como ele sempre usa, para trazer esse entendimento sobre o próximo ciclo que está por vir. Então a gente precisa entender primeiro o que é o ano 5786, o que é o tempo, o que é a gente entender o tempo. Lá em Salmo, no capítulo 90, no verso 12, diz assim, ó, só vou ler a primeira parte do texto, né? O texto é longo, mas só tem a primeira parte. Ensina-nos a contar os nossos dias. Então, Deus, ele deixa para nós uma ideia de que nós precisamos contar os nossos dias. E contar os nossos dias significa você olhar para trás, passado, o hoje, presente e o futuro, o amanhã. A gente precisa saber contar o que vivemos, o que estamos vivendo e o que viveremos, porque tudo tem uma sequência que é muito, não é só lógica, mas ela é espiritual. Você é o que você plantou há 10 anos atrás, você vive hoje e você está plantando hoje o que você viverá nos próximos 10 anos. Então, tudo que você está semeando hoje precisa ter um tempo de frutificação até que você tenha a colheita. Então eu costumo dizer isso. Hoje eu sou realmente hoje eu sou o que eu plantei há alguns anos atrás. Tem coisas que eu estou vivendo hoje que foram profetizados em minha vida e foi semeado por mim há 10 anos atrás, às vezes há 5, mas é muito tempo. O que você precisa entender é isso. A gente vive algo do passado. Vivemos o que plantamos, o que semeamos, mas também vivemos aquilo que estamos colhendo do hoje. A gente precisa compreender isso de uma forma. Ô, Flávia, tem alguém batendo aqui, você pode dar uma olhada para mim? Não sei se está batendo, se está gritando na rua só. Desculpem, pessoal. Mas o ponto importante é que a gente precisa compreender onde nós estamos nesse tempo. Então, tempo, ele não é só um calendário bíblico, no caso, ele não é só um tempo cronológico. Ele é espiritual. Então, cada ano ele carrega sementes. Cada ano você tem testes, você tem provas, e cada ano traz consigo oportunidades. Então, quando entendemos o tempo, nós entendemos que Deus está traçando coisas para nós, para que nós possamos viver o hoje e também o futuro, para que nós possamos viver aquilo que nós vamos plantar e semear hoje, nós vamos viver no futuro. Então, nós precisamos ter essa clareza de que o dia de hoje, ele não é só um espaço cronológico, é muito espiritual. Então, eu coloco a espiritualidade nesse sentido para que você possa entender que existe um tempo de semear e um tempo de colher. Mas você precisa entender que todos os dias você tem uma oportunidade de semear. E quando você escolhe sementes boas, você está buscando fazer semeaduras para ter colheitas boas no futuro. Então, esse tempo de semeadura e de colheita ele vai depender muito daquilo que você está vivendo hoje e do que você está colhendo hoje. Então, o hoje, ele tem dois significados. O tempo, hoje, ele tem dois significados, não dois significados, mas tem duas finalidades. A primeira finalidade é você colher o que você plantou lá atrás, e a segunda finalidade é você semear o que você quer para o futuro. Então, a gente precisa entender o futuro de uma forma profética para entendermos o que semearmos e como semearmos. Esse é o objetivo da mensagem de hoje. O que você vai semear para que você possa colher
nos próximos ciclos que virão. O que você vai semear hoje para você colher em 2026? Ou o que você semeou o ano de 2025 inteiro para colher no ano de 2026? A gente precisa ter essa clareza de que nossos dias do presente, ele é o resultado do que nós semeamos no passado e uma oportunidade para fazermos novas semeaduras para o futuro. Isso é importante para você entender sobre tempo, sobre o que eu não estou ainda nem falando sobre o ano de 2026, estou falando sobre tempo. Tempo é isso, você precisa contar os seus dias e você precisa entender que ele é espiritual e que você tem oportunidades de colher o que plantou lá atrás, mas semear o que você quer colher lá na frente. Então, esse é um ponto importante. Aí eu vou dar dois exemplos para vocês poderem entender o que é isso. Se hoje você está vivendo uma situação onde você, né, está vivendo lutas e muitas dores, olhe para o que foi feito no passado, o que você semeou no passado. Porque provavelmente você está colhendo coisas que você semeou no passado, coisas, sementes ruins que você plantou no passado. E você tem uma oportunidade agora de e transformar essas sementes ruins do passado que chegaram em colheita ruim para você agora, escolhendo novas sementes, sementes boas, para que você possa colher coisas boas no futuro. Então você precisa olhar para esse momento desta forma, onde você terá a oportunidade, mesmo estando colhendo coisas ruins hoje, você tem a oportunidade para semear coisas boas e mudar a sua história para o próximo ciclo. Amém? O primeiro ponto é isso. Então vamos ver sobre o número 5.786, que é importante a gente entender no contexto judaico, porque 2026 é um ano romano. Então, olhando para o ano judaico, nós estamos no 5.786. O número 5, ele significa a graça. Então, 5, nós estamos no milênio da graça de Deus. O ano 7, o número 7, significa o tempo de plenitude. Então, estamos no centenário da plenitude de Deus, onde Deus está se manifestando poderosamente. O ano 8, o número 8, no caso, significa novos começos. Então, estamos na década de novos começos para o Senhor. E o ano 6, que significa esse ano agora, o 6 é o número do homem. Então, significa o homem, é o propriamente dito, né? Aí é gênero, homem ou mulher, mas significa o homem, o trabalho e a responsabilidade. Então, o número 6, ele significa muito, tem muito significado em relação ao ano do homem, o ano relacionado a nós, ao nosso tempo, a nós mesmos, ou seja, relacionado a mim e a você. Então, esse ano, 5.786, fala de uma graça que gera uma responsabilidade. Então ele fala ele não é um ano para que você possa esperar em Deus, mas é um ano que você precisa construir de maneira consciente. Então olha para você ver que somente entendendo os números do ano, a gente já compreende qual é a missão e a visão que Deus tem para o ano que vem. Ele já tem uma missão, o próximo ano já vem carregado de um tempo onde você não precisa mais esperar em Deus. Você precisa agir de maneira consciente em busca daquilo que você já teve de revelação de Deus. Entenderam a diferença? É uma diferença significativa. Não é somente uma diferença de palavras aqui que eu estou dizendo, não, é uma diferença de comportamento significativa. Eu até usei um exemplo hoje pela manhã com os coordenadores acerca da experiência que nós tivemos essa semana com um casal aqui de Campinas, onde a pessoa está passando por um tempo de algum tempo sem trabalho, né, o homem, e aí ele virou para nós e disse assim: Eu estou esperando em Deus, que agora estou esperando em Deus. E é exatamente isso que Deus não quer que nós façamos em 2026. Não é esperar em Deus, é você construir, você tem que dar o passo, você tem que agir, você tem que caminhar, porque Deus já entregou a promessa. E se ele já entregou a promessa, a única coisa que nós devemos fazer é ir buscar essa promessa, buscar essa parte do que Deus já entregou. Então, neste momento, não é um momento de você buscar novas revelações. É momento de você viver as revelações já entregadas a você. Entende a diferença? Quantas profecias nós já tivemos? É momento agora de você pegar o seu caderno de profecias, aqueles que têm, e que se você não tem, deveria ter, é buscar o seu caderno de profecias,
ou o seu grupo de WhatsApp que você tem só com você, onde você coloca ali as profecias recebidas, você ir lá restaurar essas profecias, recuperar elas e falar, Deus, eu quero viver elas. E você em busca de viver essas profecias, entendeu? Eu disse para a Flávia esse tempo agora, né, há pouco tempo atrás, durante esse mês. Eu estou vivendo hoje algo que eu vivi profissionalmente falando, não, várias profecias que eu vivi ao longo de muitos anos atrás. Alguém daqui, né, eu não me lembro ao certo qual foi a profeta, mas uma das profetas da companhia de Daniel me trouxe uma palavra dizendo que Deus moveria o coração de um grande líder para me abençoar. Foi o que aconteceu dentro da empresa onde eu estou. Depois eu ouvi de uma outra profeta, ou não sei se foi a mesma, que Deus moveria um homem para me abençoar, tiraria essa pessoa da frente para me abençoar. É o que eu estou vivendo agora nessa empresa que eu estou. Antes de eu ser contratado nessa empresa, um diretor, ele pediu para sair com 20 dias de trabalho na empresa. Ele entrou, ficou 20 dias e falou, não quero ficar, e saiu. Depois que ele saiu, o meu nome foi levantado. Terceiro ponto, eu ouvi também aqui de algumas pessoas de que eu seria honrado a nível de diretoria. Não foi daqui de dentro, isso foi uma profecia que eu recebi talvez há 10 anos atrás, quando eu ainda estava em Palmas, que eu ainda nem tinha cogitado a possibilidade de ser um diretor. E hoje estou vivendo uma profecia de ser um diretor de uma empresa multinacional. Então veja só, eu vivo hoje profecias que foram vividas, que foram faladas há alguns anos atrás. Só que para isso acontecer, eu fiquei esperando? Não, não fiquei esperando. A última profecia que foi dada no ano passado. No ano passado a gente teve a visita de algumas profetas aqui e uma delas, eu não me lembro qual foi, virou para a Flávia e falou assim: esse é o último final de ano que você passa nessa casa, na casa que nós tínhamos. Ano que vem você estará na sua casa nova. E, gente, estamos vivendo uma profecia. Só que aí, veja só, nosso comportamento depois de uma profecia como essa foi esperar em Deus? Sim ou não? Vocês conhecem a gente. Nós contamos a história para vocês. Não, não foi esperar em Deus. A gente procurou e a gente tentou negociar pelo menos outras 3 casas antes dessa. Pelo menos outras 3 que eu me lembro, que chegamos ao ponto até de uma delas de fechar uma negociação e verbalmente com uma proposta formada e situações foram acontecendo para impedir que aquilo acontecesse e acabamos, não por nossa parte, mas acabou pela parte do vendedor, ele desistindo da negociação. Mas estávamos com verbalmente fechado, só precisaríamos assinar o contrato. No dia da assinatura do contrato, houve um desacordo que eu precisei chamar o nosso advogado para poder fazer um alinhamento, porque eu estava me sentindo lesado naquele momento, com um acordo, né, que não era comum. Então, como não é comum um contrato, falei, cara, tem coisa errada nisso aqui. Chamei meu advogado, ele entrou na reunião, a coisa azedou. Então, ou seja, azedou por quê? Porque não era para ser aquela, entendeu? Então, estávamos com negócios fechados, mas nós ficamos parados esperando? Não. A gente foi atrás, nós buscamos, nós vivemos isso aqui. E hoje também estamos vivendo uma profecia que não foi entregue a nós, mas que nós tomamos. Eu tomei essa profecia como sendo minha. Eu ouvi o profeta Amaro falando para uma pessoa, um líder espiritual, falando assim: compre sem dinheiro. Compre sem dinheiro. Alguém já parou para pensar o que é você comprar sem dinheiro? Você vai falar assim, isso é loucura, né? Porque você vai entrar em dívida e você vai fazer loucura, você vai dar o nó nas pessoas. Não, não é nada disso, entendeu? Comprar sem dinheiro pode ser de coisas, de diversas formas. E uma delas foi a forma como a gente adquiriu essa casa, que nós estamos aqui agora. Vocês estão vendo aqui atrás, aqui já é um dos quartos onde a gente usa ele de escritório também, da casa onde a gente acabou de se mudar recentemente. Então, uma das coisas que nós fizemos aqui, eu comprei essa casa sem dar um centavo de dinheiro meu. Nós não demos um centavo de dinheiro nosso. Nós demos uma casa que a gente tinha em negócio e financiamos o restante. Eu não dei uma entrada. O dono dessa casa aqui, ele falava na mesa, na negociação, mas o senhor não tem 10 mil reais para me dar de sinal? Eu falei, não. O senhor não tem 5 mil reais para me dar de sinal? Eu falei, não. O senhor não tem 1.000 reais para me dar de sinal? Eu falei, não. Não tenho e não vou dar.
Falei, na verdade, eu falei que eu não tinha, mas na verdade não tinha mesmo. Eu falei, eu não tenho e não vou dar. Falei, o negócio foi esse, a proposta foi essa. O senhor pega uma casa que eu tenho de permuta e o restante vai ser financiado. Eu não dei R$ 1 de entrada nessa casa. Eu não dei um tostão de dinheiro nessa casa. E ainda tem mais outra parte, né, que foi os documentos, que nós conseguimos financiar os documentos também. Então, toda a parte de documentação e tudo mais foi financiada também. Então, queridos, a hora que Deus quer fazer, cumprir a promessa que ele mesmo entregou para nós, ele faz. Só que ele não vai fazer se você ficar parado. Esse ano é o ano de você agir. Tem promessa na sua vida? Sim ou não? Só levanta a mão para mim assim, quem tem promessa? Quem tem promessa? Quem já ouviu uma promessa, ok? Então, esse ano, ela só vai se cumprir se você agir. Porque depende só de você. Uma vez que a promessa foi entregue, Deus só vai fazer uma coisa, fazer com que ela aconteça. Mas ela só vai acontecer se você se mexer. Não será no sofá que as promessas vão se cumprir. Não será esperando, nem eu vou mais longe, tá? Não será você entrando no seu quarto de oração e você orando a Deus e pedindo para Ele para que Ele cumpra, porque não vai acontecer. Você precisa se mexer. Para que a promessa se cumpra, você precisa se mexer. Então, esse ponto é importante. E aqui eu vou dar uma cutucada nas mulheres solteiras desse ano. Tem promessa de casamento aí, as mulheres solteiras, sim ou não? Tem promessa de casamento, não tem? E você acha que esses casamentos vai acontecer se você ficar dentro de casa, só esperando no sofá o homem chegar? Ou procurando sei lá, somente no seu WhatsApp, se vai chegar uma mensagem tipo assim, eu estava esperando por você, vamos nos casar. Não vai acontecer. A mesma coisa para os homens, né? Os homens também, tem homem solteiro aqui também, né? Então, se tem promessa de casamento, o que precisa acontecer é você se mexer. É marcar um café, é marcar um jantar, é buscar no local onde você sabe que a pessoa escolhida pode estar, é você tomar atitudes de buscar. Ah, vou buscar numa balada, tá errado, não é lá onde ele vai estar, pode ter certeza disso, entendeu? Entende? Não vai ser lá onde você vai estar, mas então eu posso ir numa outra igreja procurar? Talvez. Se isso for o que Deus te mostrar, vá numa outra igreja. Visite uma outra igreja com esse objetivo. Deus vai te entregar o teu varão e a tua varoa somente se você sair do sofá, sair da cadeira e sair desse ponto de onde você fica só esperando que vá acontecer de alguma forma. Então, precisa agir. Só estou dando um exemplo, tá? E esse exemplo vale para todas as outras coisas, principalmente se você fala, não, eu tenho uma promessa de um novo trabalho, de um novo tempo, enfim, é o tempo de você buscar, né? Tem muitas pessoas aqui que eu poderia usar de exemplo, mas não quero ser injusto com as outras usando o exemplo de alguns de vocês. Mas tem muita gente que hoje está vivendo profissionalmente, perdão, está vivendo profissionalmente a atitude que tomou durante o ano de 2025 para que as mudanças acontecessem. Então, tem muita gente aqui que está vivendo um novo tempo. Por quê? Porque tomou as atitudes, vivendo o que foi as promessas que ele recebeu no passado. A gente precisa viver as promessas dessa forma, queridos. Deus entrega a promessa, ele não entrega a execução da promessa. A execução da promessa depende de você. É duas coisas distintas. A promessa é a responsabilidade dele. Ele incomoda um profeta, o profeta te fala. Mas a execução da promessa, a execução dessa palavra profética, da profecia, depende de você. Depende do homem. E esse é o ano do homem, o ano de fazer acontecer. Então, qual é a letra profética do ano? A letra profética do ano é o Vav. Se você for ver no alfabeto judaico, o Vav, ele é uma letra que ele faz, pega só esse meu dedo assim, ó, aqui, ó, ele faz uma pontinha aqui em cima. Eu tenho esse dom, né, de dobrar só a ponta do dedo, né? Ele faz uma pontinha aqui assim, ó, parece um gancho. Então ele parece um gancho, parece um cajado, ele tem uma letra, é a letra que faz um ganchinho assim. Então, ali, Vav, ele por ser um gancho, ele tem alguns significados dessa letra. Então, como o Vav, ele parece um gancho, ele tem veja só, todas as letras no alfabeto hebraico, eles têm um significado por trás, por isso tem aquela letra, entendeu? Que ele não tem um alfabeto como o nosso de A, B, C e D.
Ele tem alfabetos simbólicos, né? Alfabetos que são, o alfabeto deles, ele é a base de símbolos, né? Tem até uma piada, né? Que todas as outras, né? Os outros países, eles escolheram as suas letras e o que sobrou, que foi um monte de símbolo, o judeu pegou e usou para ele, entendeu? Então, depois que todo mundo usou as letras, ele usou os símbolos, porque não tinha mais letra para ele escolher. Então, ou seja, a gente precisa compreender que tudo tem significado dentro do alfabeto judaico, do alfabeto, né, hebraico, na verdade. Isso aí não tem nada a ver com no caso, a religião, tem a ver com a cultura. Então, a cultura judaica ela já traz significados na própria letra. Então, o Vav, ele tem um significado de conexão. É uma letra que tem um significado de gancho e que esse gancho ele tem um significado muito forte quando a gente fala do que eu faço a ligação do céu com a terra através do gancho. Eu puxo o céu para a terra. Da mesma forma, eu trago as ideias em ação. Então, esse gancho, ele é um gancho que ele tem esse significado de ser usado para trazer o céu à terra, fazer a ligação do céu com a terra e fazer a ligação das suas ideias com as suas atitudes. Então, Deus, ele faz as coisas da maneira certa. Então, tem conexão. O gancho, o Vav, ele é uma conexão. E esse ano é um ano que tem o simbolismo do Vav. O Vav é o símbolo do ano de 2026, 5.786. Então, o Vav, ele tem esse simbolismo de ser o ano que vai fazer a ligação sua com Deus e a ligação sua com as promessas. Olha que coisa incrível. Então, 2026 traz consigo uma palavra-chave de alinhamento. E esse alinhamento está ligado a você usar o VAV, ou seja, o gancho de Deus, para fazer com que as coisas se cumpram na sua vida. Então, existe uma chave. A chave é que 2026 ou 5.786 será um ano em que Deus vai cobrar de você um alinhamento estrutural. Não pode ter nada solto, nem nada desconectado. E só para você entender, por fim, sobre o VAV, em Êxodo 27:10, ele usa o VAV. O VAV ele era um gancho. No VAV, eles usam o VAV, né? Ele chama VAV. O que é o VAV? É o gancho que sustentava o tabernáculo. Então existiam ganchos que faziam sustentação do tabernáculo e esse vav era o gancho de Deus para sustentar o tabernáculo. Então, precisa entender que o ano de 2026 será um ano de realmente de muito alinhamento, onde Deus vai cobrar de você um alinhamento estrutural muito grande na sua vida. Você não pode deixar nada solto, nada faltando, nenhuma ponta solta e muito menos coisa desconectada. Você precisa terminar as conexões, termine o que você começou. Faça acontecer aquilo que você planejou. Planeje e execute. Esse ano é ano de execução. Você não pode, de forma alguma, neste ano, ficar sem finalizar os seus projetos, principalmente seus projetos pessoais. O seu projeto pessoal é importante para Deus, você precisa entender isso. Porque se você não estiver bem consigo mesmo, com os seus projetos pessoais, fatalmente você não conseguirá executar aquilo que é importante para Deus. Então, Deus se importa com as suas coisas pessoais, porque ele se importando com as coisas pessoais, ele vai te entregar para que você fique bem e que você execute aquilo que Deus realmente quer que seja executado. Então, é exatamente esse ponto: nada quebrado, nada faltando, nada solto, nada fora do lugar, nada desconectado. A gente precisa caminhar de acordo com o que Deus está revelando para nós. 2026 é o seu ano de alinhamento estrutural. Estruture-se, alinhe-se, porque esse ano é um ano importante. Ele é precursor de muitas outras bênçãos que virão nos próximos anos, mas é importante você entender como tem que fazer no ano de 2026. O que é importante? Tudo que foi tratado no secreto, olha só, isso é importante. Tudo que foi tratado contigo no secreto será agora cobrado em público. Lembra da palavra que a gente fala sobre Mateus 6,6? Que Mateus 6,6 fala que você vai buscar o altar secreto e tudo que você conquista no altar secreto será revelado publicamente.
Então, ou seja, é dessa mesma forma que vai acontecer. Então, 2026 será um ano de reconhecimento público daquilo que você fez no secreto. Então, tudo que você foi tratado no secreto com Deus, agora vai ser exposto e às vezes cobrado publicamente. Então, relacionamentos vai ser cobrado de você em 2026. Liderança vai ser cobrado de você em 2026, porque você foi tratado no secreto. O seu caráter vai ser cobrado em 2026. O seu chamado vai ser cobrado em 2026. A sua vida financeira vai ser cobrada em 2026. E por fim, e não menos importante, talvez a mais importante, a tua vida espiritual será cobrada em 2026. Então, não é ano de viver de aparência. Esse ano não se sustenta às aparências. Se o teu casamento ele está mal, vai ser exposto. Se o teu profissional, se o teu emprego, se o seu trabalho está mal, vai ser exposto. Nesse ano é um ano de exposição das coisas como são. Então, tudo que está sendo tapado com a peneira vai ser exposto. Vai ser exposto. Esse é um ano que as aparências vão cair. Vai ser colocado em público aquilo que você já teve chamado, Deus já falou e que você não fez. Então, ou você faz, ou vai ser exposto. Entende? Então, esse é o perigo do ano. É de você querer viver o ano de 2026 ainda com aquela parte de viver de aparências. Gente, não é segredo para ninguém. Eu não tô citando o nome de ninguém aqui, nem expondo ninguém. Eu estou citando um exemplo que você pode entender que todos vocês têm alguma história de um casamento que as pessoas estão só de aparência. Se eu falar que alguém conhece alguma história assim, eu conheço, na minha família tem. Tem o meu fulano de tal com ciclano de tal que eles só até dormem em quartos separados, porque nem tem relacionamento sexual mais. Entendeu? Então, isso vai ser exposto. Isso vai ser exposto. O povo de Deus não vai poder mais viver de aparência. Casamento não é de aparência. Casamento tem que ser uma unidade, tem que ser uma cumplicidade, tem que ser os dois no mesmo caminho, tem que ser uma só carne. Enquanto não for uma só carne, quando não for mais uma só carne, isso acontece o quê? Acontece problemas e os problemas vão ser expostos. Então, eu preciso dizer para você, se o teu casamento hoje aqueles que estão aqui dentro, se o teu casamento hoje vou ser bem claro aqui, tem sexo só a cada 3 meses ou mais, se cuida, que isso aí vai explodir, entendeu? Isso não é uma profecia ruim, isso não é uma profecia maldosa, não, isso é palavra de Deus sendo revelada. Cuida, se atenta, corre atrás e faça o que tem que ser feito, ou seja, sejam realmente juntos, uma só carne, sexo toda semana, entendeu? Para que você possa ter um relacionamento íntegro, puro, verdadeiro, um leite sem mácula, para que você possa viver um casamento que seja não só de aparência, mas que seja realmente um casamento de uma só carne. A mesma coisa no trabalho. Se você está fazendo coisas no trabalho que o seu chefe não deveria saber, se você não consegue mostrar para o seu chefe tudo que você está fazendo, cuidado, porque se você não está fazendo as coisas do jeito certo, vai ser exposto, entendeu? Se no trabalho estão acontecendo coisas ruins, você não está recebendo, ou o seu chefe está atrasando o pagamento seu, ou você está atrasando o trabalho com ele, vai ser exposto. É tempo de você avançar. É tempo de acabar com as coisas de aparência. Entendeu? É tempo de avanço. Avanço. Mas depende de você. Depende de cada um de nós colocar em prática aquilo que Deus realmente está colocando na nossa vida, na sua vida, para que a gente possa fazer aquilo que é a vontade dele. Amém? Estão entendendo isso aí, gente? Essa parte talvez seja uma das partes mais importantes dentro dessa palavra de 2026. Perdão, a gente precisa compreender que o que Deus espera de nós esse ano é ação, é atitude com responsabilidade. Eu tenho uma pregação que Deus entregou para mim já há muitos anos, que eu não vou falar sobre ela, mas é importante, através da vida de Eli. Eli foi um sacerdote e que ele fala sobre os últimos tempos de Eli, que ele morreu. Uma das formas que ele morreu, uma das coisas que aconteceu quando ele morreu é porque ele estava gordo.
E a gordura que ele tem, ele fala que por causa do peso da cadeira, a cadeira quebrou e tudo mais, mas por causa da gordura que tem ali, trago isso para a parte espiritual. A gordura não é só gordura física, ali é uma gordura espiritual. Quando nós estamos gordos espiritualmente, significa que a gente está usando, recebendo tanta palavra, se alimentando de tanta palavra, mas não estamos colocando em prática. Este ano é o ano onde você precisa colocar em prática aquilo que você tem ouvido. E pode, colocando em prática, você vai ficar mais magro espiritualmente. Por quê? Quando você coloca em prática, você faz o ciclo virar, o ciclo fluir e as coisas começam a acontecer. Você começa a receber mais, mas você gasta mais. Então, ou seja, energeticamente falando, como transliterando para a parte física mesmo do nosso corpo, se eu pratico muito exercício, eu posso comer mais, que aí eu consigo gastar energia. Se eu não pratico exercício, eu tenho que comer menos, porque senão eu acumulo mais. Então, o que está acontecendo é que a gente não está se exercitando, espiritualmente falando. O que é exercício espiritual? É você colocar em prática, você entregar profecia, é você falar com as pessoas, é você evangelizar, é você ir para a rua, é você fazer o que tem que ser feito. É você realmente buscar ser uma igreja do primeiro século. É chegar na casa das pessoas e falar assim: olha, vim te visitar aqui agora. Tem alguém aqui que precisa de uma oração de cura? Tem alguém que precisa ser curado? E você exercer aquilo que a igreja primitiva fazia. Eles iam nas casas e a primeira pergunta que fazia-se é essa: tem alguém que precisa de cura? Ah, tem, ó. Meu sobrinho aqui tá passando mal, tá com dor de cabeça. Vem cá, vamos orar pela dor de cabeça. Entendeu? Nem estou falando de coisas sobrenaturais demais, é só uma dor de cabeça. Entendeu? Então é você chegar e fazer aquilo que é a igreja primitiva. Ah, mas eu não tenho esse dom. Tem. Lógico que tem. Entendeu? Todos temos. Pode parar com essa história, porque assim, isso é uma muleta do tamanho do mundo, né? Os dons espirituais. É uma muleta. Ah, mas eu não tenho dom, eu não recebi o dom. Ah, eu não recebi. E agora como eu faço para receber? Muleta espiritual. Você já tem. Tá tudo aí dentro. A gente já ativou. Você já está ativado. Mas só que você não põe em prática. Esse é o ano de você colocar em prática. Esse é o ano de você fazer realmente aquilo que Deus te pediu para fazer. Põe a mão nas pessoas, ora por elas, determina, manda os demônios embora, manda a doença sair. É o nosso papel, queridos. É o nosso papel. Amém? O ciclo profético, então, desse ano, que vai desde a visão até a edificação. Esse é o ciclo profético do ano. Você já recebeu a visão, mas você ainda receberá algumas visões. E o que Deus quer que você faça em 2026 é que você edifique essa visão. Então, existe uma edificação a ser feita em 2026. Então, os anos anteriores, e isso aqui está muito alinhado com a guia profética do Rony Chaves, tá? Nos anos anteriores, eles foram de muita revelação, de muita exposição e de muita limpeza. Anos anteriores, nós tivemos revelação, exposição e limpeza. Isso foi o que aconteceu nos anos anteriores, com as palavras proféticas que tiveram nos anos anteriores. Só que agora, 5.786 é um ano de consolidação, de estrutura e um ano de governo. Então, nós estamos num ano onde o homem, que é um ano de governo para o homem, haverá possibilidade de você fazer com que você realmente se torne um governante dentro dessa nação. Eu não estou falando de política, tá, queridos? Estou falando de atitude de governo que está em Gênesis 1:28, tá? Ide, né, crescer, frutificar a terra e dominai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as águas. Então, ali está falando de governo. Então, é você governar, é você influenciar, é você ser realmente, né, um verdadeiro exemplo daquilo que Deus espera de nós. Então, esse é um ponto que você precisa entender. Esse ano é um ano de consolidação, de estrutura e de governo. Neemias 2:18 diz assim: levantemo-nos e edifiquemos. Quando Neemias foi reconstruir os muros, ele falou ativamente isso: levantemo-nos e edifiquemos. Só que veja só, Neemias é um grande exemplo. Neemias ouviu a palavra de Deus e Deus incomodou ele, né? E ele falou, né? O meu povo está passando por dificuldade. Nossos muros estão caindo. Nossos muros estão caídos. Mas ele não falou assim: Deus, levanta alguém para fazer isso. Não.
Ele sabia o que tinha que ser feito. Então ele foi o quê? A pessoa que falou: levantemo-nos e edifiquemos. Então ele fez o quê? Botou o pé. E aí ele tinha medo, porque ele trabalhava para um rei, que não era um rei de Israel. Então ele dependia de ter uma autorização para fazer. É como se fosse nós hoje, né, no trabalho. Poxa, eu queria tanto fazer, tipo, uma viagem, ou a escola do sobrenatural, ou ir para uma viagem profética, mas, poxa, meu chefe não deixa. Aí vai ser o quê? Você ir lá pedir para o chefe para poder ir. Eu vivi isso esse ano, queridos. Eu não tenho um ano de empresa. Eu não podia tirar férias. Mas eu fui para os Estados Unidos. Eu cheguei para o meu chefe, falei, olha, comprei isso aqui antes de entrar na empresa. É uma conferência, né, que eu vou participar espiritual. Eu quero saber se eu posso ir, se você me autoriza. Se você falar que não, eu vou cancelar, mas vou perder muito dinheiro. Ele falou, não, pode ir, não tem problema nenhum. Só alinha isso aí com o RH e pode ir. Fiz, alinhei com o RH e fui para os Estados Unidos. A mesma situação que no caso aqui Neemias viveu, eu também vivi, onde Deus realmente deu a oportunidade de eu ir para um lugar sem ter direito a férias, entendeu? Sem ter direito de sair, porque não era um direito meu sair naquele momento, mas eu fui. Entendeu? Então, esse é um ponto. Esse é um ano de você realmente construir aquilo que Deus já te entregou. Então, olha, veja bem, anota isso aí que eu vou te falar. Não é um ano de começar 10 coisas diferentes. Não é um ano de você iniciar muitos projetos mirabolantes. Eu costumava dizer, na época que eu trabalhava em Sapezal, a gente tinha um cliente, né, pela empresa que eu trabalhava, ele chamava-se PH, né? Paulo Henrique, a gente chamava ele de PH. E no final, a gente chamou ele de PHPM, que era o quê? É o Paulo Henrique, planos mirabolantes. Porque ele tinha tantos planos mirabolantes que a gente falava assim, cara, eu não sei como é que esse cara vive, porque ele só tem planos mirabolantes. Então, esse ano não é um ano de você ter planos mirabolantes. É um ano de você começar e terminar aquilo que Deus já mandou você construir. Então, por isso que eu falo para você, vai olhar o teu caderninho de profecias que você recebeu há um mês, há 2 meses, há um ano, há 10 anos, e vai entender o que Deus quer que você faça, que Ele te entregou lá atrás, que você ainda não fez. Esse é o ano de colocar em prática aquilo que você já recebeu de profecia. Não espere mais. Você será cobrado por isso. E se você passar 2026 sem cumprir aquilo que Deus já te entregou, você talvez tenha que esperar mais 10 anos. Entendeu? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque aí Deus pode levantar outros. E quando Deus levanta outros, ele simplesmente ele entende que você não quer. Entendeu? Não é Deus que reprova, é você que se autorreprovou. Entendeu? É você que diz, ó, sei lá, Deus, ó, tô esperando. Tá esperando o quê, meu querido? Eu já te entreguei tudo. Vai e faz. Se você não faz, ele levanta outro. Ele entrega para outro a mesma coisa que entregou para você. Se o outro fizer, meu, sinto muito, passou o seu tempo. Então entendam que esse momento, esse ano, é um ano que Deus está te dando uma oportunidade de cumprir aquilo que foram as promessas. Tem muita gente, mas muita gente, que tem medo de seguir as promessas entregues e que fica esperando o momento certo. Queridos, o momento certo é a gente que cria. O momento certo é quando a gente coloca realmente aquilo na mão e faz, entendeu? Não tem momento certo para você poder fazer alguma coisa, principalmente para aqueles que têm medo, entende? Isso precisa ficar muito claro na sua mente. Se eu fosse esperar o momento certo, eu acho que essa casa que a gente está hoje, ela viria daqui a uns 10 anos. A gente já esperou tanto tempo. Eu já acho que eu atrasei demais as bênçãos do Senhor para nossa vida com esse negócio da casa, entendeu? Se fosse o momento certo, o Juliano Panza que eu estou vendo aqui não estaria morando hoje em Sorocaba, entendeu? Por quê? Porque não é o momento certo, entendeu? O momento certo talvez seja quando ele tem algumas coisas que ele colocou na mente dele, que seria primordial, ter um X mil reais na conta, ter Y. Sei lá, qualquer coisa nesse sentido, entendeu? Mas a gente cria os momentos certos. E às vezes a gente sempre vai se perdendo nesses momentos certos. O que Deus quer hoje é que você confie nele. Põe o pé que eu ponho no chão. Põe o pé que eu ponho no chão. O momento certo é o momento que Deus falou e o momento que Deus espera que você haja.
É um ano de atitude, queridos. Precisamos entender isso. Então, vamos lá para o próximo passo. O que que Jesus tem a ver com o ano de 5.786? Jesus, ele é um grande exemplo, onde ele fala lá em Mateus 5,17 que ele não veio para abolir a Torá, ou seja, ele não veio para eliminar a lei, mas sim para cumprir a lei. Muitos, muitos líderes religiosos erroneamente disseram que a lei não existe mais com a vinda de Jesus. Muito pelo contrário, a lei não se findou com a vinda de Jesus, mas sim Jesus veio cumprir a lei. Ele cumpriu e pede para que nós continuemos a cumprir a lei. Então, não é um ano para você entender que você está livre da lei. Você não está livre da lei, você precisa cumprir a lei. Então é um ano de cumprimento. Lucas 14, 28 diz assim, ó, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o custo? O que que significa isso, queridos? Planejamento. Planejamento e execução. E se você quer edificar uma torre, você precisa primeiro planejar e depois fazer. Porque se você não colocar para fazer, nunca vai acontecer. Então, isso é importante para nós entendermos que você precisa planejar e executar. Execução em 2026 será o que será cobrado de você arduamente. Execute, tome atitudes, tome decisões, faça, aconteça, avance. Essas palavras estarão contigo. Essas palavras estarão contigo. Tem mais algumas palavras aqui, ó. Palavra-chave e é palavra-chave de Jesus para 2026. 5.786. Palavra-chave é maturidade espiritual. Então, ou seja, é um ano de você viver com menos emoção, é um ano de você viver com mais obediência, então, ou seja, menos emoção, aquela coisa de emoção que a gente fala é o quê? Ai, me feriu, me magoou, ai, eu estou triste, eu estou. Você pode ter tristeza, você pode até se irar, a palavra de Deus fala que é claramente: irai-vos, mas não pequeis. Então, ou seja, é ano de menos emoção, é ano de mais obediência, muita obediência, é um ano de menos discurso falatório, de vamos isso, vamos aquilo. Eu tive uma ideia. E é ano de mais governo espiritual. Então, são quatro pontos importantes aqui quando a gente fala de maturidade espiritual. A palavra-chave é maturidade espiritual, mas é com menos emoção, com mais obediência, com menos discurso e mais governo espiritual, que significa o quê? Atitude, ação. Então é ano de muito mais ação, de muito mais obediência e de menos blá blá blá, menos mimimi. Entendeu? Menos mimimi. Então é um tempo que você precisa caminhar como Jesus falou para você, como Deus ordenou, como existe nas Escrituras, que você precisa caminhar em execução, naquilo que Deus espera que você faça. Amém? Vamos aos alertas proféticos para 2026. Alertas proféticos. É um ano de ajustes severos para aqueles que. Ajustes severos, presta atenção. Eu espero que não seja o caso de nenhum de vocês. Ajustes severos para aqueles que vivem desconectados da verdade. Segundo, que resistem à correção. Terceiro, que mantém alianças erradas. E quarto, para aquele que espiritualiza a irresponsabilidade. Vou usar um texto bíblico para confirmar isso aí. Hebreus 12, 11 diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria. Como que significa isso aí? Eu vou explicar para você esse último texto, esse último que eu falei, que é espiritualiza a irresponsabilidade. E que ele está muito alinhado também com a resistência à correção. Veja só, tem pessoas que têm vidas e tomam decisões baseado nos desejos do coração dele mesmo, da pessoa. Tomam decisões baseadas no próprio coração. E aí, para poder se convencer, primeiro para se convencer, depois para convencer outras pessoas, espiritualiza aquela decisão. Ah, porque Deus quer que eu faça isso ou aquilo. Porque Deus me falou isso e aquilo.
que eu preciso seguir nesse caminho. Então, traz uma espiritualidade, uma espiritualização daquilo que não é espiritual, daquilo que é uma atitude que ele fez, que a pessoa mesmo tomou para fazer. Então, você espiritualizar algo que é uma irresponsabilidade sua, ou uma responsabilidade sua, querer jogar isso para Deus, é um ano de você corrigir isso, porque vai ter ajuste severo para quem faz isso. Então, se você quer espiritualizar coisas que são terrenas e de uma maneira irresponsável, Deus vai te cobrar. Sinto muito em lhe dizer, ele vai te cobrar. Vai te cobrar de todas as formas possíveis, até mesmo financeiramente, se assim for o caso. Então, vai ter ajustes severos para esses que estão desconectados da verdade, que vivem uma vida de falsidade, uma vida de mentira, vai ser cobrado de você. Vai ser cobrado de você que resiste à correção, que tem pessoas que trazem, Deus traz através de profetas ou através da nossa vida, às vezes, traz uma correção e você resiste. Você diz, não, mas isso aí é a opinião deles. Isso aí é o que eles pensam. Não é bem assim. Resistiu à correção, vai ser cobrado disso. Não é por mim, não. É Deus que está falando. Mantém alianças erradas. Se você está com a aliança errada, cai fora. Entendeu? Relacionamentos errados, negócios errados. Enfim, é tempo de sair desses negócios errados, entendeu? E de você espiritualizar irresponsabilidade. Entendeu? Tome as decisões com base naquilo que você acredita. Não jogue a responsabilidade para Deus. Eu fiz isso aqui porque Deus falou comigo que eu tinha que fazer, mas você está vendo tudo dando errado. Então, tudo dando errado. Você perguntou para alguém e perguntou para Deus se realmente era aquilo que era para fazer? Cara, eu vejo tanta gente cometer erros dessa forma, de achar que Deus falou, mas falou só com você. Falou só com você, não falou com o seu líder, não falou com o profeta. Quando o profeta vai orar e vai falar com Deus, a palavra não é a mesma. Então, ou seja, tem algum canal errado aí nessa coisa aí. Normalmente a pessoa que escuta isso de Deus acha que todo mundo está errado e ele está certo. Entendeu? E aí lá no final acaba se lascando. E esse ano vai ser ano de se lascar. Esses que estão seguindo um caminho que é de uma responsabilidade própria, querer jogar para Deus uma responsabilidade que é dele. Vai ser ano de tomar muito ferro. Vou falar bem em português correto. Você vai se dar mal se você fizer por esse caminho. Deus quer que você faça aquilo que ele já te falou, não é coisas que você acha que ouviu. Então procura saber antes. Não tome decisões precipitadas. Tem gente aqui, discípulo aqui, que me liga e me pergunta até coisas que não precisava fazer. Tem vezes que eu só respondo assim, que Deus falou com você. Faz aquilo que Deus falou com você. Por quê? Porque não cabe a mim dizer o que ele deve ou não deve fazer. Eu tenho muita maturidade nisso, para não dizer para a pessoa fazer algo que seja do meu coração. Então, a primeira coisa que normalmente eu faço quando a pessoa pergunta algo que é muito pessoal, eu pergunto para ele o que Deus falou com ele. Para que Deus possa, daí sim, ó, na conversa de sua com Deus, eu posso contribuir. Deus falou assim comigo e falou diferente com você. Vai orar um pouco mais. Pronto. Então, é isso que é importante. Tem muita gente que acaba tomando decisões precipitadas, e 2026 será um ano de que, se você tomar decisões precipitadas, alinhadas somente ao teu coração, Deus vai te cobrar. Vai ser feito um ajuste, ok? Então, é um ano de ajustes severos para essas pessoas. Amém? E as promessas para aqueles que se alinham nesse ano, para aqueles que aceitam o processo, existem algumas promessas que estão com base em Isaías 60, capítulo 60, versículo 1, que fala o quê? Levanta-te e resplandece. Tem mais coisa aí, mas é importante lembrar disso aí. Levanta-te e resplandece. Ou seja, para aqueles que aceitarem o processo de alinhamento, haverá estabilidade espiritual, haverá crescimento sustentável, haverá autoridade legítima, haverá portas abertas que permanecerão abertas e haverá reconhecimento sem ser autopromoção. Então, esse é um ponto importante. As pessoas vão ser reconhecidas sem precisar que elas mesmas se promovam. Outras pessoas farão isso por você. Outras pessoas vão te promover. Outras pessoas vão te reconhecer.
Então, uma das grandes coisas que existem no ser humano é que muitos precisam de ter reconhecimento. E quando o reconhecimento não vem, ele mesmo se promove, ele mesmo se reconhece, ele mesmo fala daquilo que ele gostaria de ouvir. Então, esse ano é um ano de você, se você se alinhar, outras pessoas farão isso que você tanto deseja. Te promoverão, te reconhecerão, mas se o reconhecimento não está vindo é porque ainda falta alinhamento. Não é culpa do outro não ser reconhecido. Esse é um ponto que eu preciso deixar muito claro aqui para muitos aqui dentro. E aqui é para a companhia de Daniel mesmo, para você que está aqui. Não cobre do outro aquilo que depende de você. Não cobre reconhecimento de alguém daquilo que depende de você primeiro. Tem muitas pessoas que exigem reconhecimento, exigem ser reconhecidos, quando está fazendo tudo fora daquilo que é o propósito de Deus. Quando está fazendo tudo de acordo com o seu próprio coração. E aí espera reconhecimento de algo que é impossível de ser reconhecido, porque houve desobediência, ou porque houve uma atitude precipitada, ou porque houve um desalinhamento, entendeu? Houve um distúrbio na interpretação, tomou-se uma atitude precipitada. Então, queridos, não cobre do outro aquilo que você ainda está em falta. Alinhamento é importante. Aceite o processo para que as coisas aconteçam de acordo com as tuas atitudes e não dos outros. Tem muita gente que precisa de ser reconhecida. Assim, essa parte de ser reconhecido, de ter, receber elogio, de tudo mais, está extremamente ligada às suas dores emocionais do seu passado. Principalmente quando se trata de autoridade espiritual, de paternidade espiritual. Você tem dificuldade com seu pai lá atrás, lá na sua infância, e quer transferir para a nossa paternidade as dores que você teve lá atrás. Então, exige-se de um pai espiritual um reconhecimento que você não teve com seu pai, pai carnal, terreno. Exige-se de uma autoridade espiritual uma responsabilização de que não cabe a nós, cabe a você. Então, esse é um ano de você se alinhar, de você buscar chamar para si a autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos e por mim mesmo. Então, busque essa responsabilização pelos seus atos. Vá buscar em Deus aquilo que é importante. E é óbvio que tomar atitudes sem buscar os conselhos algo que é quase relacionado com uma insanidade na palavra. Então, tem um versículo que fala isso: na multidão de conselhos há sabedoria. Então, se na multidão de conselhos há sabedoria, se você tomar uma atitude sem buscar um conselho sequer, é quase uma insanidade, que é o oposto. Entende isso que eu estou falando? Eu tô chamando para vocês aqui numa autorresponsabilidade, não para tirar a minha responsabilidade de vocês, muito pelo contrário. É para poder dizer para vocês que vocês não estão sozinhos, que você pode me chamar para falar, mas que você precisa de fato buscar ter a autorresponsabilidade das suas atitudes e não simplesmente jogar para um terceiro uma responsabilidade que é sua. É só isso. Nós estamos aqui do mesmo jeito para poder te trazer realmente direção, orientação, né, alinhamento. Não tenho dúvidas de que isso vai continuar e nem tenho como sair disso. É o que eu quero, é o que eu pedi para Deus, é o que eu tenho buscado e é o meu papel. É realmente trazer uma orientação de acordo com o que Deus fala comigo para vocês. Mas a diferença está entre você assumir o seu papel ou deixar de assumir o seu papel. E nesse momento, Deus está querendo que você faça o que está em Isaías: levanta-te e resplandece, porque depende só de você, não depende dos outros. Amém? Estão entendendo? 2026 vai ser um ano difícil, queridos, mas vai ser um ano de muitas oportunidades. Vai ser um ano de extrema oportunidade para aqueles que são fiéis, para aqueles que seguem, que se alinham. Então, aqui, ó, eu quero que você anote essas perguntas. Você não vai precisar me responder, óbvio. Mas tem algumas perguntas, são 4 perguntas que Deus trouxe para que a gente possa fazer para nós mesmos a partir de agora para 2026. Então, anote a primeira pergunta. O que que Deus já te mostrou e que você ainda não construiu? Primeira pergunta. O que Deus já te mostrou e que você ainda não construiu ou não executou?
Porque Deus fala com você, queridos. Assim como fala comigo, fala com você. E muitas vezes a palavra profética, ela vem para confirmar aquilo que Deus já te falou. Então, anote essa pergunta. O que Deus já te mostrou, ou já me mostrou, né? Se coloca em primeira pessoa, o que Deus já me mostrou e que eu ainda não construí. Segunda pergunta. Vou colocar em primeira pessoa também para vocês poderem entender. Onde que a minha vida espiritual está desalinhada? Então, é nos relacionamentos, é no trabalho, no profissional, né, é no casamento, enfim, onde que a sua vida está desalinhada? Terceira pergunta: qual fundamento preciso reforçar? Ou que fundamento precisa ser reforçado? É a fidelidade? Enfim, é a honra? Qual é o fundamento que precisa ser reforçado? E quarta e última pergunta: que obra que precisa ser finalizada em 2026? Que obra preciso finalizar em 2026? A palavra de Deus é cheia de versículos que falam, que reforçam que você precisa fazer edificações, que você precisa edificar. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 10, também tem um reforço sobre isso, que fala no pedaço do trecho, que cada um veja como edifica. Então você precisa fazer a sua edificação e edificar a sua vida. Então essas quatro perguntas, elas precisam ser respondidas por você dentro desse ano ainda. Antes de finalizar o ano, você responda essas quatro perguntas e coloque isso como uma meta para que você possa viver um 2026 de acordo com a vontade do Senhor, com autorresponsabilidade, com realmente trazendo sobre si todas essas promessas antigas que Deus colocou. Então, 2026 não é um ano de promessas novas, queridos. 2026 é um ano de você ter a responsabilidade sobre as promessas antigas. É um ano de você se responsabilizar pelas promessas que você já ouviu ao longo dos últimos anos. Talvez tem promessas aí de 10 anos que você ainda não viveu. O texto de Coríntios é 1 Coríntios 3:10. O Luiz perguntou aí, estou respondendo. 1 Coríntios 3:10. Então, como conclusão aqui, para a gente poder finalizar, você precisa entender que 2026 ele vai ser um ano onde vai trazer à existência a permanência daqueles que constroem muito bem. Então, ou seja, quem constrói muito bem permanece. Quem ignorar o fundamento, os fundamentos, vai cair. Então, 2026 é um ano de fortalecer aqueles que são bons construtores do reino e de destruir aqueles que estão fora dos alinhamentos. Haverão ruínas. Então, ou seja, 2026 é um ano onde acontecerão grandes escândalos dentro da igreja, dentro do governo, dentro das autoridades. Acontecerão escândalos. Por quê? Porque aqueles que estão fora do alinhamento vai cair. Isso é bíblico. Entendeu? Então, não se assuste se em 2026 você começar a ouvir que o pastor tal caiu, o pastor B caiu, o apóstolo A caiu em adultério, em roubo, em não sei o quê, vai acontecer. Outro foi morto, foi arrancado da terra, vai acontecer. Então, haverá, né, cobranças de Deus para pessoas que são chaves, que estão fora do alinhamento. Porém, haverá honra para aqueles que estão de acordo com a palavra. Então, 2026 também será um ano onde você vai ver homens de Deus sendo honrados, pessoas realmente se tornando influentes, pessoas que saem do mais profundo anonimato sendo elevadas no campo público. Por quê? Porque seguiram a palavra, fizeram aquilo que Deus queria e realmente estão de acordo com o que Deus espera. Então, estão vivendo o altar secreto, foram provadas no altar secreto e serão honradas no altar público. Então, esse é um ano para isso acontecer. Os dois lados, os dois extremos acontecerão em 2026. Serão pessoas, líderes espirituais, líderes da nação, serão arrancados da terra. Por quê? Porque não cumprem os fundamentos. E aqueles que cumprem os fundamentos serão honrados nessa terra.
Então haverá muitos extremos em 2026. Haverão extremos. Não será um ano de grandes decisões, esse é um ponto. Será um ano de grandes decisões, grandes ajustes. Então a gente vai precisar ficar muito atento, porque Deus vai colocar a mão em muitas vidas, tanto para honrar quanto para poder realmente tirar da frente e tirar do poder, tirar do caminho, porque realmente 2026 é um ano onde Deus precisa se manifestar e o homem precisa tomar atitude. Então, é o ano da igreja se levantar, da igreja se levantar como um verdadeiro, como a igreja do primeiro século que realmente caminhava nos sinais, milagres e maravilhas. Então, para poder finalizar, essa última frase talvez seja a mais importante de toda essa palavra, porque o reino, ele não vai ser confiado para aqueles que são crianças espirituais. É tempo de amadurecimento. 2026 é um ano dos maduros, queridos. 2026 é o ano para você poder realmente trazer à existência a maturidade espiritual. Se está faltando maturidade para você, esse é o ano de você buscar essa maturidade de uma forma ávida, de você querer ser maduro avidamente. E quando a gente busca por maturidade, ela vem. Porque a maturidade não é só com o tempo, é com atitudes. A maturidade acontece com o tempo, mas aqui eu não estou falando com crianças. Aqui eu estou falando com pessoas adultas. E a partir do momento que você se torna um adulto, você já tem uma certa maturidade, diferente de uma criança de 7, 8 anos. Ah, mas eu não tenho a maturidade espiritual que eu gostaria. Então, avance. Avance, porque o reino dos céus não é para crianças espirituais. Não é para infantis, é para maduros. Vocês são maduros, vocês são adultos. O que falta? Atitude. Atitude de filho maduro. Atitude de filho maduro. É isso que falta. Amém, queridos? Eu finalizo aqui essa palavra profética de 2026, trazendo para vocês um tempo de semeadura. É importante que a gente entenda que a toda entrada de ano, a gente pode semear nesse ano coisas boas e coisas ruins para o próximo ano. E aqui eu quero trazer uma oportunidade para você fazer uma semeadura em termos financeiros para o seu ano de 2026. Pegue todas essas palavras proféticas que você ouviu ao longo dos últimos anos e transforme ela numa oferta física. E diga para o Senhor: essa é a minha oferta para o cumprimento das palavras proféticas em 2026. Mentalize as palavras proféticas mais importantes para a sua vida e, nesse momento, faça uma oferta. Aqui não importa o valor, queridos. Aqui não importa o valor. Aqui o que importa é você semear a sua melhor oferta para que você possa viver o seu melhor ano em 2026. 2026 tende a ser o melhor ano das nossas vidas, queridos. Por quê? Porque eu entendo que a partir do momento que eu estou alinhado, eu serei honrado. E assim como todos vocês, é um ano para que nós possamos realmente viver um tempo de muita honra. E todos vocês já podem ter um pedacinho dessa experiência, porque o ano no calendário judaico já começou. Tem muitas pessoas que já estão vivendo agora uma parte da honra do que aconteceu, diferente do que aconteceu no ano passado. Então, esse é um ano de você realmente começar a viver uma honra sobrenatural. Então, o que eu posso dizer para você mais uma vez, separe a oferta que você fará, que você vai fazer agora, que representa o seu melhor ano da sua vida. 2026 tende a ser o melhor ano da sua vida, porque está relacionado com o homem, está relacionado com a sua responsabilidade, está relacionado com as suas atitudes, está relacionado com o que Deus pode te entregar e te honrar através daquilo que você vive, não através do que você fala. Então é um tempo de avanço no reino. Eu vou te dar um tempinho, que alguém puder colocar uma música aqui durante esse período, vou te dar um tempinho para você fazer a sua oferta, para você poder colocar, fazer, aqueles que têm dízimo para fazer, pode fazer o dízimo, aqueles que têm primícia para entregar, pode fazer as primícias na conta, na conta que está ali, no CPF que está ali, e aqueles que querem fazer uma oferta para o ano de 2026 terão uma oportunidade agora
para fazer a oferta para o melhor ano da sua vida, que será 2026. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Amém? Que Deus abençoe vocês. Ver se alguém pode pôr uma música. Flávio, você pode pôr uma música para nós? Eu seguirei nesse caminho, no estreito caminho, único caminho que me levará à vida, único caminho que me mostrará o rosto do meu amado, o rosto do meu amado. Se eu permanecerei, eu permanecerei aqui. Se eu buscarei todos os dias, dia e noite, noite e dia, eu buscarei todos os dias. Me encontre aqui, me encontre aqui, me encontre aqui, me encontre aqui nesse lugar, Jesus. Mas vale um dia aqui, mas vale um dia, uma hora, um minuto, um segundo aqui contigo, do que 1000 anos longe de ti. Eu não suportaria, Deus. Eu não suportaria, Deus. Eu não confio em homens. Eu não confio em homens, nem em carros, nem em cavalos, nem em ministério. Não, 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 não. Eu confio no meu Senhor. Eu confio no meu Senhor. E é Ele quem eu busco. É Ele quem eu busco. Tens meu coração. Tens meu coração. Minha canção. Minha atenção. Tens minha devoção. Tens meu coração. Tens minha canção. Glória a Deus. Minha atenção. Feche seus olhos, aqueles que podem, queridos, que não tá, aquele que não está dirigindo, não está caminhando. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste momento, ó Pai amado, liberar uma bênção espiritual e especial, ó Pai amado, para aqueles que realmente colocaram a sua vida nesta palavra, Pai, que realmente acreditam que o Senhor tem algo especial para o ano de 2026. Eu declaro sobre a vida de cada oferta aqui, ó Pai amado, a resposta a 30, 60, 100 por um e até 800 por um, ó Pai. Que eles possam ter respostas, ó Pai amado, de todas as dúvidas que ainda têm. Que eles possam, ó Pai amado, viver um novo tempo, ó Pai. Que eles possam ser honrados por Ti, ó Pai Celeste. E que em nome de Jesus, a vida deles possa ser mudada neste ano. Para aqueles que precisam, ó Pai amado, de uma resposta de Deus. Para aqueles que precisam, ó Pai amado, de uma direção. Para aqueles que precisam colocar em prática e tomar uma atitude de se autorresponsabilizar, que este ano, ó Pai amado, possa ser o ano da vida deles. Eu declaro o melhor ano da vida de cada um aqui, ó Pai amado. Em nome de Jesus, nós te honramos, nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus pela vida de vocês, queridos. Glória a Deus pela vida de vocês. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso, uma semana maravilhosa, que a passagem de ano para vocês seja maravilhosa, que vocês possam ter momentos especiais, que nesse próximo ciclo que se inicia agora, vocês possam ver as respostas de Deus chegando até você. Que em nome de Jesus você possa viver um novo tempo de autoridade, de espiritualidade, mas acima de tudo, de responsabilidade. Deus quer mais de vocês. Deus quer mais de todos nós. A obra só começou. Nós precisamos muito
colocar em prática aquilo que Deus já nos falou há muitos anos atrás. Que Deus possa trazer para vocês essa revelação e que, em nome de Jesus, vocês possam viver esse novo tempo. Estamos juntos, estamos aqui para o que precisar, para o que tiver de ser necessário fazer, nós vamos fazer. E que Deus abençoe muito a vida de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe. Shalom, shalom. Tem algum recado? Só não sei se tem recado, Karina, Flávia? Não? Não? Nenhum recado? Então tá bom. Que Deus abençoe vocês, queridos. Shalom, shalom. Ei, Deus abençoe. Apóstolo, irmãos, Deus abençoe. Tchau, Tchau, tchau. tchau.